você se sente incapaz, acredita que certas coisas não é para você? Você enxerga pessoas evoluindo, atingindo tal patamar, mas você vê essa pessoa distante, como se aquilo não fosse para você, não faz parte da sua realidade. Então você só olha, só observa, admira, até sonha, mas não se vê capaz. Isso tem a ver com crenças limitantes. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre crenças limitantes, mas hoje eu trouxe algumas informações a mais para agregar sobre esse assunto. Eu estou lendo esse livro aqui, O Diário de um CEO, e aí na Lei 4, onde ele fala sobre crenças, me trouxe alguns insights e eu vim trazer aqui para vocês, com algumas informações que eu já tinha na mente, mais algumas coisas que ele fala aqui, e aí me despertou alguns insights que eu vim trazer para vocês. A questão de crenças limitantes, crenças limitadoras. Eu sempre falei sobre esse assunto e sempre quis mostrar para você que você pode mudar essas crenças limitantes, que são elas que te barram. Porque uma coisa é a gente não saber o que nos barra, então a gente nem sabe, simplesmente nós temos uma visão de que as coisas estão distantes para nós, que nós não podemos alcançar aquilo, que aquilo não é para mim. Tá, mas eu preciso identificar o que faz isso, o que faz eu ter estes pensamentos. O nome disso é crenças limitantes. Tudo está baseado dentro de crenças, beleza? Você já sabe que é isso, crenças limitantes. Aí vem uma pergunta: como é que eu mudo as crenças limitantes? Uma crença limitante que eu estou tendo de não me sentir capaz. Este livro aqui me trouxe uma resposta muito bacana, que ele fala sobre evidências. São as evidências que faz com que nós enxergamos se aquilo é uma verdade ou não é. Até sobre nós mesmos. Então, como é que eu vou parar de ter uma crença limitante sobre mim, imaginar se eu sou capaz ou não de algo, se eu não tenho uma evidência? É aí que está a chave, evidências. Por exemplo, se eu desejo muito, almejo ser uma pessoa de sucesso, empreendedora, vou dar esse exemplo aqui. Primeiro, eu preciso ter uma evidência que eu sou capaz de ser uma empreendedora. Senão eu estou só sonhando, almejando, nossa, eu queria ser uma empreendedora de sucesso. Não tenho evidência nenhuma de ser uma empreendedora de sucesso. Estou apenas sonhando. E aí eu vejo as pessoas crescendo, aquela pessoa ali abriu um negócio, etc. Só um exemplo, tá? E aí eu não me sinto capaz disso. Vamos imaginar aí que esse empreendedorismo, ele envolve intelectual, conhecimento, e eu não me vejo capaz de ser uma pessoa com este intelectual, com este conhecimento. Como é que eu vou derrubar esta crença? Porque falar que é uma crença limitante é fácil? Tá, mas como que eu vou derrubar esta crença? Não é o suficiente eu pensar assim, eu tô com uma crença limitante de não me imaginar empreendedora, imaginar que eu não sou capaz. É uma crença limitante, eu não posso pensar assim, eu tenho que tirar essa crença. Tá, mas como? Aí que tá, evidências. Agora você me pergunta, mas Márcia, como é que eu vou criar estas evidências? Se nem empreendedora eu ainda sou. Só o exemplo do empreendedorismo, viu? Aplica isso aí para outras coisas que você almeja na sua vida. Como é que você vai criar evidência? Fazendo. Precisa fazer. Precisa dar um start. Eu falo muito essa palavra, dar um start, começar. É aí que está a chave. Aquilo que você almeja, você precisa começar. E eu já falei aqui no canal sobre quantidade versus qualidade, que no começo nós precisamos se importar com a quantidade. A qualidade ela vai vir. Claro, cada vez que você for fazer algo, você vai dar o seu melhor. Agora, se você se apegar ao perfeccionismo, à qualidade, você não vai conseguir produzir muito. Vai ter defeito, então você não vai conseguir produzir. Um exemplo que eu consigo dar aí é sobre gravar vídeo para o canal. Meu primeiro vídeo eu gastei uma noite inteira. Primeiro vídeo aqui no canal, uma noite, é uma comparação de tablet com o iPad. A noite inteira, eu tentava e não conseguia. Hoje, 30 minutinhos eu consigo gravar.
Mas por quê? Porque foi quantidade. Eu tentei dar ali o meu melhor no primeiro momento, naquele primeiro vídeo. Agora, se eu fosse esperar ser uma pessoa que consegue falar, consegue se comunicar, para só assim lançar um primeiro vídeo no canal, esse momento não ia chegar. Para esse momento chegar, eu preciso fazer repetição, repetição e repetição. Muita quantidade, dando o seu melhor ali em cada vez que você for produzir algo, seja o que for. Conforme você vai tendo uma repetição, fazendo as coisas de forma repetitiva e dando o seu melhor a cada vez, você vai aprender até com seus próprios erros e também vai se enxergar fazendo aquilo. Por exemplo, se eu só sonhasse em gravar vídeo, um exemplo, tá? Beleza, vai ficar num sonho. Como que eu vou saber se eu sou capaz ou não, se eu consigo ou não? É fazendo mesmo. Dando a cara, fazendo e pronto. Não vai sair legal, mas na segunda vez já sai um pouco melhor. E aí eu vou tendo evidências, eu vou vendo, olha, consegui, olha, gravei assim, olha, eu tô desse jeito. Pro empreendedorismo a mesma coisa. Claro, você vai ter um pensamento racional de fazer os cálculos, de não fazer tanta coisa errada para não ter muitos prejuízos, mas é necessário começar pequeno, no primeiro degrau. Uma coisa que eu falo muito também aqui no canal é sobre escada, sobre degraus da escada, é subir o primeiro degrau. O primeiro degrau é o mais difícil de subir, depois o segundo, o terceiro em diante, você acaba conseguindo, e até uma consequência, né? Depois do primeiro você vai subindo os outros. Então, se a pessoa sonha em ser empreendedora, é começar com alguma coisa, nem que seja pequenininha, para você olhar para si mesmo e falar, eu sou empreendedor. No começo não vai ter lucro mesmo. Pode ser que você erre, você vai empreender em algo e não vai ser um sucesso e pronto, acabou, foi derrubado. Aí você olha e fala, fui empreender, mas olha só, não deu certo, o negócio faliu, tá tudo bem. Grandes empreendedores, pessoas de sucesso hoje em dia, falharam. E é aí que está o segredo para o sucesso, é falhar. Porque se você não falha, quer dizer que você não fez, que você não tentou. Então precisa falhar. Falhar faz parte do processo. E quando a gente até aceita isso, entende, a gente vai ganhar até uma força para continuar tentando, porque nós não colocamos aquela expectativa. Agora eu vou fazer tal coisa, vou dar o meu primeiro passo. Aí você imagina todos os cenários incríveis ali e precisa ser desse jeito. Quando você entende que a falha faz parte do processo, que você vai aprender e crescer com a falha, você consegue até ganhar uma autoestima para conseguir persistir. E aí vem a persistência. É necessário persistir, errar, falhar e persistir. É aí que está a chave do sucesso. E na questão de crenças limitadoras, seja onde for que você queira chegar, você já sabe o que você precisa: criar evidências, fazer. Aí você vai criando evidências e vai mudando aquela realidade. Um exemplo que eu consigo trazer aqui para vocês, na minha adolescência, eu não era nerd, não era estudiosa. Meu pensamento era diferente, tinha uma crença diferente. Eu trabalhava como vendedora numa parte assim mais operacional, então não era necessário trazer uma questão intelectual, conhecimento, não. O que eu precisava vender ali eram roupas de moda, então o que precisava, tá, naquele momento? Ter uma aparência legal assim para poder incentivar, né, as clientes, as compradoras a quererem ficar arrumada, tanto que muitas lojas onde eu trabalhei como vendedora não era uniforme, era um look da loja. E aí a gerente montava um look bem bonito pra gente, porque a gente precisava ser aquele espelho para cliente. Então super arrumada, com um look da loja, olhando assim, nem parecendo que estava ali trabalhando. O intuito era que a gente parecesse uma cliente para atrair ela, né? Então, não era necessário essa questão intelectual de ler livros, etc. O meu trabalho era mais uma coisa de estar bem aparente, imagem contava muito, e a comunicação na questão de falar bem,
abordar, mostrar os produtos, falar sobre os produtos, falar assim, nada técnico, nada complicado, mas valorizar as peças. E a minha crença, bem lá no começo, era dar prioridade para o trabalho. Por quê? Porque o trabalho me sustentava, pagava as minhas contas. Então, nesse período ali de ensino médio, depois que eu saí do ensino médio, fiquei um tempinho sem fazer faculdade. Eu entendia que era necessário trabalhar, tinha que trabalhar todo mês o salário tinha que trabalhar para pagar as contas. E olha só, hein? Trabalhar, receber um salário, pagar as contas. Acabou o dinheiro, trabalhar de novo, pagar as contas. Acabou o dinheiro, trabalhar de novo. Lembrei até do livro Pai Rico, Pai Pobre, onde fala sobre isso, né? Sobre a corrida dos ratos, que é esse pensamento que também é uma crença limitante, né? O livro também fala sobre isso, a corrida dos ratos. A maioria das pessoas, infelizmente, o nosso pensamento é esse, a crença é essa. Eu nasci para trabalhar. Trabalho o mês inteiro, recebo o salário, pago as contas. Aí depois eu trabalho o mês inteiro de novo para receber o salário, pagar as contas. E aí fica um círculo. O livro Pai Rico, Pai Pobre chama de Corrida dos Ratos porque é um círculo. É um loop. E você vai ficar nisso. Por quê? Tá com aquela crença limitante de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não pensa num crescimento, não pensa que você pode ser o dono da loja, por exemplo. Ah, Márcia, mas aí, pelo amor de Deus, né? Eu tô sonhando muito alto, eu ser o dono da loja, uma loja em shopping. Pode. É só derrubar a crença limitadora. Se você almeja isso, porque tem vários ramos na vida, né? Vai depender do que você almeja. Eu nunca sonhei em ter uma loja no shopping. Mas se você almeja isso, pode, só que você vai ter que começar de algum lugar. Eu lembro que tinha meninas que trabalhavam comigo que tinha muita vontade de ter uma loja própria, trabalhar para si mesmo. Muita gente tem esse sonho, né? Trabalhar para si mesmo. E essas meninas, elas têm uma profissão, não sei se chama sacoleira. Antigamente, na época, tinha essa profissão. Não sei hoje em dia como é que tá, viu, gente? A internet não era tão forte naquele tempo. Então, existia essa profissão sacoleira, que era ter uma mala de roupas. Elas iam no Brás, algo assim. Enchia a mala de roupa e passava na casa das pessoas oferecendo, das pessoas conhecidas, aí aquela pessoa conhecida indicava para outra pessoa, era assim que funcionava. Olha só, primeiro degrau, né, sacoleira, e aí depois vai evoluindo até conseguir receber um dinheiro que consiga abrir uma lojinha no bairro, e por aí, ou na garagem de casa, mas começou, o importante é começar, e aí vai evoluindo, com isso vai aprendendo e evoluindo. Então, muitas de nós tínhamos essa crença limitante que o importante era trabalhar. Então, eu não me via como uma pessoa intelectual, nerd. Não, uma pessoa nerd, para mim, ela estava muito distante de mim. Nerd, ela estava lá, ó, distante. Eu não tinha nenhuma característica dessa maneira, eu não gostava de ler também. E aí, eu mudei isso. Depois que eu comecei a fazer... Teve um processo aí, tá, gente? Foram 7 anos trabalhando em loja, fui tentar fazer faculdade, só que o meu pensamento em fazer faculdade não era tanto assim de ter uma paixão por aprender. Era mais pensando em profissão. Eu tinha um desejo de ter uma profissão, de ficar mais no computador, uma profissão mais formal do que trabalhar em loja. Eu queria um trabalho assim de ficar no computador, uma profissão, um ofício, tá? Então foram, né, 7 anos, foi um processo. E nesse período eu fui tentar estudar, aprender a estudar. Eu não sabia estudar, não tinha esse hábito, porque o mais importante na época era trabalhar. Trabalhar era o mais importante, era sempre trabalho em primeiro lugar. É tanto que ensino médio eu nem fiz ele direito, nem estudei, porque eu estava super cansada do trabalho e a gente tinha na mente que o trabalho era o importante. Primeiro vem o trabalho, depois você estuda. Era o pensamento que a gente tinha na época. E aí eu tive que adotar essa identidade de uma pessoa que gosta de estudar. Eu me interessei, eu pensei, eu quero ser uma pessoa estudiosa. Isso assim, mais recente, viu? Depois desses 7 anos aí. Até então só tentava estudar, fazer a faculdade, mas não tinha me apaixonado ainda. Quando eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, aí eu comecei a ter um interesse em saber as coisas, em aprender. Nesse começo eu aprendia melhor com vídeos. Eu era muito visual.
essa questão de leitura é mais recente. Me veio um pensamento que eu queria ser uma pessoa que gostasse de ler, estudar por livros. Me veio uma ideia na mente. O que eu fiz? Comecei a ler. Eu não esperei gostar primeiro, porque não tem como. Como é que você vai gostar de ler se você não começou a ler? Então eu comecei a ler. No início, peguei uns livros que não deram certo. Super tranquilo, viu, gente? Quando algo não dá certo. É assim mesmo, é pelas falhas que a gente vai entendendo. Então, assim, peguei alguns livros que não me interessaram. Eu pensei, gente, como é que eu vou gostar de ler? Eu não tô gostando dos livros. Eu começo a ler, o livro era interessante só no começo. Pode ser até que isso aconteça com você, viu? Quando não temos o hábito da leitura, o livro ele é interessante só no começo, depois vai ficando chato. Porque os livros têm um padrão, né? Eles começam com um assunto e aí o autor ele vai falando várias histórias para poder se aprofundar naquilo, na mensagem que ele quer passar. Então ele conta várias histórias nesse meio. Era isso que eu não gostava. Este contar caso, contar histórias, eu não gostava. Eu queria entender só o ponto rápido ali, do que o livro quer passar. Depois de um tempo eu até compreendi que é necessário essa lentidão. Para quê? Para fazermos uma imersão e conseguir se aprofundar. Nós, por exemplo, a gente lê 300 páginas em um livro, um exemplo. Conseguimos absorver muito pouco. Se pensar bem, a gente consegue absorver ali de quantidade algumas páginas, pouco, mas conseguimos absorver. Por quê? Porque a gente foi fazendo aquela imersão naquele assunto, uma imersão. Aí consegue recolher um pouco de informação na mente. Mas aí que tá, a Márcia hoje, que gosta de ler, nerd, foi isso, foi fazendo. Não foi de uma vez. E, aliás, eu tinha um pensamento que as pessoas nasciam nerd, viu? Ou nasce nerd, ou nunca será nerd. Eu tinha essa mente aí, essa crença. E hoje em dia eu vejo que não, a pessoa pode se tornar nerd. Nerd entre aspas, porque esse conceito mudou um pouco, tá? Era mais na questão quando a gente era adolescente, tinha muito esse negócio de nerd. Mas hoje em dia acho que as coisas mudaram. É simplesmente uma pessoa que quer ter um conhecimento e pronto. Ela quer ter um conhecimento, por exemplo, eu gosto do assunto de neurociência, então eu quero conhecer, eu quero ler sobre, eu quero entender sobre, simplesmente isso. Antigamente, a gente ficava mais, assim, pelo menos na minha época, tá, gente, ali no meio que eu convivia, que também as referências mudaram, né, as pessoas com quem eu convivo mudaram. Então, naquela época, adolescente, eram outras pessoas. E a gente não tinha esse pensamento de estudar, nosso pensamento era outro. Eram umas bobagens, assim, sabe? Não era essa questão de interesse. Pra quê, né? Pensando antigamente, pra que eu vou querer saber sobre neurociência? Não vou ser psicóloga, não quero saber. Matemática não me interessava, porque eu não via pra que eu ia usar aquilo. Geografia, pra que eu vou usar isso? E hoje em dia eu vejo que as coisas são diferentes. As coisas elas se interligam no final das contas. E mesmo não sendo psicóloga, o assunto de neurociência ele agrega para mim. Ele agrega para o meu pensamento. Ele agrega até para entender como é que o cérebro aprende, para eu aplicar, para conseguir aprender tecnologia. Então as coisas elas vão se interligando. E aí, o que mais eu quero falar para vocês? Que aqui eu aprendi no livro sobre a crença limitante, sobre essa questão de evidências. Quando eu fui me vendo falando sobre o que eu estava lendo, eu fui enxergando o que eu estava aprendendo conforme eu lia, conforme eu estudava, agora sim eu consigo me ver como uma pessoa intelectual. Entre aspas, porque tem gente muito mais intelectual que eu, tá? Mas eu consigo me ver agora, eu já subi o primeiro degrau, entendeu? Então é mais fácil conseguir enxergar assim um próximo passo um pouco mais distante. Por quê? Porque eu estou mais perto dele agora, que eu já subi o primeiro degrau. Então essa questão de criar evidências. E aí, gente, o super bacana que esse livro conta, que eu gostei demais, que eu trouxe aqui para falar para vocês, essa questão, porque eu pensei, tá, crenças limitantes, não pode ter crenças limitantes, é ela que nos prende. Mas como é que eu vou derrubar uma crença limitante? E a resposta está nisso, evidências. Também para convencer as pessoas, conforme você vai aprendendo certas coisas, você vai enxergando que algumas pessoas têm crenças limitantes,
que até então, enquanto você não estudou nada, você não derrubou a sua própria crença, você acredita que aquela é a realidade. Aquele meio que você vive, as pessoas, aquela referência, você acredita que é isso que existe. Quando você sai da caixinha, você sai da bolha, você vai enxergando que aquelas pessoas estão com crenças limitantes, que elas estão dentro de uma bolha. Enquanto você tá dentro da bolha, você não enxerga, tá? Quando você sai, você percebe. Aí você pensa, tá, eu consegui derrubar uma crença limitante que eu tinha e agora eu quero resgatar essas pessoas. Como eu faço? Esse livro também traz como derrubar a crença limitante de outra pessoa. E não é discordando dela e nem mostrando que ela está tendo uma crença limitante. Assim, não tem como. É você mostrar para ela outras evidências. Então ela acredita em certa coisa porque ela tem evidências daquilo, provas de que aquilo é a verdade. Para você conseguir comprovar que não é, convencer esta pessoa, primeiro você precisa trazer outras evidências, outras verdades. Também questionar, pedir para que a pessoa detalhe por que ela acredita naquilo, porque aí ela própria vai se questionando, mas por que eu acredito nisso? Por causa disso, porque eu vi tal coisa. Aí você já consegue, em cima das respostas dela, perguntar, você viu isso como era? E no ponto de vista tal, como que seria? É nesse sentido. E esse livro ele fala também que nós não conseguimos escolher as nossas crenças. Não é simples assim, não é eu falar, tá, eu vou acreditar nisso agora. De tudo isso aqui que existe, eu não quero ter essa crença aqui não, eu quero ter aquela crença. Nós não conseguimos fazer isso, porque são as evidências que montam as nossas crenças. Não tem como eu olhar para algo e dizer isso não é a verdade, não é isso que eu quero acreditar. Esta é a verdade, eu quero acreditar nisso. Não tem como, porque o que me convence do que é real, do que não é o que eu acredito vendo, é o que eu vi, é o que eu convivi. É isso que me faz acreditar em certas coisas. Então, o modo para mudar até o que eu acredito são as evidências que eu vejo e que eu vivo. Não é escolhendo. Então, esse livro explica isso. Não tem como você escolher uma crença, porque você não tem a evidência de que aquilo não é real. E uma coisa que ele fala aqui também bem bacana é: crenças permitem que o cérebro faça estas previsões rapidamente. São as nossas crenças que nos faz ter previsões, pensar de certa forma. Então, uma pessoa pode dar a mesma informação para mim quanto para outra pessoa. É a nossa crença que vai fazer com que a gente tenha um pensamento, um entendimento sobre aquilo, tenha uma previsão sobre aquilo, consiga até deduzir certas coisas. É conforme tudo que a gente viveu, as nossas crenças. E aqui ele fala, olha, a confiança nas crenças existentes. O cérebro analisa qualquer evidência nova junto às evidências que já tem armazenadas. Então, quando vem uma evidência nova, o meu cérebro vai fazer uma comparação com a evidência armazenada que eu tenho. E aí, o que precisa para derrubar essa crença limitante? Para ter uma nova crença? Ver para crer e ver as novas evidências. E aí, quando eu vejo, eu enxergo, eu vou confiar que essa nova evidência é verdade. Porque não adianta alguém falar para mim, não, Marci, isso aí não é assim que aconteceu, é desse jeito aqui, olha. Como é que eu vou confiar? Eu preciso ver para crer. Então, uma chave que esse livro passa é isso, ver para crer. Uma coisa que ele fala também que é mais fácil acreditar em uma nova crença quando ela é aquilo que a gente queria ouvir. Por isso muitas pessoas se deixam ser enganadas. Elas querem acreditar naquilo, então ela se deixa acreditar, sabe? Então ele fala sobre isso. E aí aquela questão nova pode não ser verdade, mas a pessoa ela quer acreditar, ela quer que seja aquilo. Então aí sim, isso aí vai conseguir convencer ela de uma forma mais fácil. Ela não vai se debater muito, não vai ser resistente, não vai pensar assim, não, é mesmo onde é que tá? Não, ela quer acreditar naquilo, então ela vai deixar se levar. E aí, concluindo, o livro ele fala então, olha, para você usar isso para você, tá? Você quer enfraquecer,
quer parar de ter alguma crença, você pensa assim, ah, isso tá me segurando, eu tô sempre no mesmo lugar, nada muda, um dia após o outro e nada muda. Primeira coisa que você precisa fazer, que ele fala aqui, não é derrubar a sua crença, que você não consegue, né? Você não tem nem consciência da crença que você está tendo direito. É enfraquecê-la, é começar a se questionar. Por exemplo, por que eu acho que eu não sou capaz de tal coisa? Porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto tal? Porque eu sou tímida e essa timidez está me atrapalhando? Tá, mas por que eu sou tímida? O que me faz ser tímida? Eu fico insegura, eu acho que todo mundo tá me olhando. Tá, mas as pessoas estão me olhando mesmo? É isso que eu tô pensando? Tá certo? As pessoas sabem se eu tô errando, se eu não tô? Aquilo que eu vou falar, as pessoas sabem? As pessoas realmente estão me observando e me julgando? Ou sou eu que estou pensando isso? E aí você começa a se questionar, você vai enfraquecendo essa crença que você tem para conseguir implementar novas crenças, que são fazendo as evidências. Então você começa a pensar, tá, eu sou tímida, mas eu sou tímida porque eu acho que tá todo mundo me observando e me julgando. Tá, mas as pessoas estão me julgando mesmo? Não, não estão. Olha, então eu vou enfrentar, eu vou fazer isso aqui, aí você imagina algo menorzinho ali, eu vou fazer isso aqui, eu vou enfrentar, eu vou falar, suponhamos que seja falar em uma roda de pessoas, tá? Você super tímido. Eu vou enfrentar e eu vou falar nessa roda de pessoas. Eu vou falar alguma coisa bem básica, bem simples, mas eu vou falar alguma coisa. Aí você, beleza, você enfrentou, você falou, e aí você viu as pessoas, de boa, eu falei, e as pessoas simplesmente continuaram a conversar. Sério, Márcia? Nossa, legal esse ponto de vista seu, porque assim, assado, e tudo ficou normal. Eu simplesmente falei algo, eu nunca falava nada, ficava com medo de falar, eu simplesmente falei alguma coisa. Todo mundo continuou a conversa ali, pegou o que eu falei, mas tudo fluiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Então acho que é uma coisa da minha mente. Eu imaginar que todo mundo vai estar ali me julgando. Não, eu simplesmente falei algo, a pessoa deu mais importância naquilo que eu disse, não em mim. E o assunto continuou. Gente, da próxima vez você se sente mais seguro ainda, porque você teve uma evidência. Vocês entenderam? Pegaram a chave? Comenta aí pra mim, me conta. Qual barreira você tem vontade de enfrentar? O que você acredita que faz parte de um pensamento interno seu? Você almeja uma outra coisa, mas você acredita que aquela ali é a sua realidade. Quem sabe isso pode até me trazer um insight para um próximo vídeo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui para vocês assistirem meu vídeo que eu já gravei sobre crenças limitantes, hein? Clica aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.